Iniciada às 11h10, no dia 5 de julho de 2017, na condição de presidente da Comissão de Representação para acompanhar o desenvolvimento do processo de implementação da mudança de concessionária de transporte aquaviário no Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados, deputado Nivaldo Molim, deputado Gilberto Palmares, deputado Dica. Dou por abertos os trabalhos desta comissão. Estão presentes a conselheira da GETRANSP, nossa companheira Graça Matos, conselheiro Roberto. Não, ele não é conselheiro ainda não. Assessor da presidente, desculpa. Ele ainda não. Presente também José Luiz Teixeira, gerente da Câmara Técnica de Transporte da GETRANSP, e Ricardo Trigo, gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifária da GETRANSP. E André de Ângelo, gestor de contratos da GETRANSP, também presente. Vamos abrir os nossos trabalhos. Também convidado está o secretário de Transporte, doutor Rodrigo Goulart, que não chegou até o momento, mas confirmou aí a sua presença. E iniciaremos a nossa reunião, abrindo aqui aos nossos deputados a palavra e já questionando aqui a quem eles acharem importante que seja questionado. Com a palavra, o nosso companheiro deputado vice-presidente, Nivaldo Molim. Bom dia a todos aqui presentes. Cumprimentar a minha amiga do município de São Gonçalo, deputada Graça Matos, a conselheira que recentemente tomou posse. Agradecer o convite ao presidente Zito por estar aqui hoje fazendo parte dessa frente parlamentar. E gostaria, eu penso hoje que está sendo praticamente sendo uma oitiva, até porque é a primeira reunião, então temos que nos inteirar e participar dessa reunião, dessa audiência pública. E eu gostaria, já abrindo, em relação à GETRANSP, para que nos mantenha nos informados em relação a essa nova frente parlamentar. Então, gostaria de perguntar a GETRANSP, o Arthur se encontra presente? Sim. Ainda não, né? Mas eu gostaria de perguntar quais os critérios para a definição do custo das tarifas em todas as travessias. Quem poderia responder? Eu posso responder. Oi. Ricardo. Pode ficar à vontade, doutor Ricardo. Hoje o custo da tarifa, a tarifa foi estabelecida em 2011, que é a tarifa aquaviária de equilíbrio, no valor de R$ 4,50, e ela, naquele momento, da edição da lei, ela tem sido reajustada pelo índice do contrato de concessão, que é o IPCA. Então, hoje, a tarifa vigente, que é de R$ 5,90, ela é fruto de simplesmente aplicação do índice do IPCA, de reajuste anual, em cima dessa tarifa aquaviária que foi estabelecida em 2011
que estabeleceu a tarifa aquaviária de equilíbrio. A cada 5 anos, existe um processo de revisão ordinária da tarifa, né? E do qual é avaliado os custos, né, de todas as linhas e vai gerar uma revisão da tarifa. A última revisão, ela abrangeu o período de fevereiro de 2008 até fevereiro de 2013, quando se apurou, lá no estudo da FGV, um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Naquele momento, a agência em sessão regulatória decidiu que a aplicação da tarifa aquaviária de equilíbrio, que o estudo apontou, não seria factível, seria inviável, porque o valor na época era R$ 6,75. E recomendou ao Poder Concedente uma revisão no contrato de concessão. Então, ela não foi aplicada e se foi aplicando anualmente somente o IPCA daquela tarifa de R$ 4,50. Ao final do ano passado, né, a concessionária se manifestou junto ao Poder Concedente que estaria pedindo a rescisão do contrato, né, e hoje está, pelo processo tocado pela Secretaria de Transporte, uma nova modelagem para uma nova licitação para esse sistema. E qual a obrigatoriedade da melhoria do nível de segurança e manutenção dos equipamentos das embarcações? Bom dia a todos, bom dia, presidente, deputado Nivaldo. Obrigatoriedade, o senhor quer dizer contratualmente? Isso. Contratualmente, não existe uma especificação nesse momento, nesse último termo aditivo, não foi inserida nenhuma obrigação de melhoria ou modificação das condições de segurança ou de conforto. Parte das embarcações recentes foram adquiridas diretamente pelo Poder Concedente. O que eu posso falar com relação à qualidade e segurança? São dois aspectos, né? A autoridade marítima é responsável por asseverar a segurança ao fornecer o certificado de segurança da navegação. Então, compete a ela emitir juízos de valor sobre as condições de segurança, e entre elas, por exemplo, a de habitabilidade. Independente disso, a autoridade marítima faz vistorias inopinadas nas embarcações, são centenas de vistorias que são realizadas anualmente, e, adicionalmente, e de forma suplementar, a GETRANS fiscaliza a realização dos planos de manutenção previstos pelas especificações das embarcações. Então, a concessionária tem planos específicos para cada tipo de embarcação, esses planos são realizados rigorosamente, e, adicionalmente, à autoridade marítima, nós fiscalizamos a realização dos planos de manutenção. Não sei se atendeu a sua solicitação. Correto. A última pergunta aqui. Quais as preocupações ambientais e estudo de impacto desenvolvidos na nova concessão para pensar no transporte aquaviário no Estado do Rio de Janeiro? Hoje, por exemplo, eu contei em torno de 35 embarcações ali ao lado direito da ponte Rio-Niterói, que são os reboques que tem ali, tem mais ou menos 35. Então, o impacto ambiental é muito grande em relação a isso. Então, haverá também um impacto muito grande, né, na preocupação com o ambiente, né? Então, eu gostaria, quem pudesse responder também dessa forma. E as quantidades dessas embarcações que ficam atracadas ali, o número tem aumentado bastante. Eu passo sempre ali e tenho observado, né? Então, eu gostaria de saber, em relação ao impacto ambiental, de que forma poderíamos minimizar, né, nessa situação.
tentar ajudar na resposta também, deputado. A AGETRANSP ela não participa da elaboração do edital. Então, nós não poderíamos fazer juízo de valor sobre essa elaboração do edital quanto à inserção ou não de algum tópico específico ambiental. A AGETRANSP está regulando e devemos buscar em breve o INEA para também limitar a nossa atuação, porque, na verdade, nesse caso específico, seria o INEA e o órgão federal que deveriam se manifestar quanto a eventuais restrições. Mas eu não posso antecipar na medida que nós não participamos da elaboração do edital. Então, acredito que na próxima audiência poderemos convocar, né, o INEA para que esteja presente, para que possa esclarecer. Presidente, passa a palavra. Quero agradecer e registrar a presença do subsecretário Oswaldo Dre, representando aqui o Dr. Rodrigo Goulart, secretário de Transporte, que confirmado estava, e em cima da hora houve aí um problema que depois o subsecretário pudesse nos relatar aí, porque era muito importante essa presença do Dr. Rodrigo Goulart. Espero que o secretário o subsecretário e as pessoas que estão aqui o representando tenha total poder de solucionar os problemas existentes e nos dar devido encaminhamento que nós necessitamos que seja dado. Com a palavra, o nosso relator, Presidente, Gilberto Palmati. queria também saudar Vossa Excelência, saudar os demais colegas, saudar todo o pessoal presente, o pessoal da AGETRANSP, e saudar de forma especial a nossa companheira Graça Matos, sempre deputada. Eu registrei no dia, quero registrar de novo, nessa problemática de transporte, como uma companheira extremamente solidária aqui, nas duas comissões, tanto na comissão especial quanto na CPI, que a gente fez sobre as barcas, e dizer que a sua presença lá no Conselho aumenta a expectativa da gente, não de transformar radicalmente, porque ninguém é capaz disso, mas pelo menos enfim, pela experiência que teve aqui na casa desse debate, de problematizar mais algumas questões. Não está na pauta, senhor presidente, mas eu aproveito só para, estava ali informalmente, já pedindo ajuda à deputada, agora a conselheira Graça Matos, em duas questões que não estão no objeto de preocupação dessa comissão de representação, mas também estão na questão de transporte e se referem, em parte, à AGETRANSP. Primeiro, dizendo que nós vamos procurá-la por um acidente que ocorreu dia 24 de abril, onde uma passageira do trem ficou com o pé preso na porta e acabou sendo morta pelo trem da Supervia. E a família, com justa razão, procurou aqui a casa, porque não basta a Supervia procurá-la como está procurando para tentar dar um dinheiro, ela quer que a questão seja apurada. E a AGETRANSP tem um papel nessa, a Polícia Civil tem, mas, no nosso entendimento, a AGETRANSP também tem um papel nessa questão, né? E dizendo também que foi concluído aqui um trabalho de uma comissão especial, que os companheiros da AGETRANSP até tiveram aqui uma oitiva, que gerou um projeto de lei que está tramitando na casa, propondo uma série de alterações até profundas na estrutura das agências reguladoras. É óbvio que é a casa que vai discutir e votar, mas acho que é razoável que o pessoal da AGETRANSP, assim como da Generva, também tenha conhecimento do projeto, né? Porque, afinal, tem informação importante a dar. Eu, presidente, estava até conversando aqui com o deputado Dica. Quer dizer, a comissão foi instalada semana passada, a casa está em recesso, o que não significa que você pare de trabalhar, mas é natural que o trabalho da comissão, ele, na minha opinião, venha acontecer com mais força no final do recesso. Mas a nossa preocupação é, como diz que o tempo não para, Gil Cazuza, e nós estamos preocupados em uma comissão de representação para acompanhar de forma mais estreita a nova licitação que foi feita nas barcas. O nosso receio é que, enquanto a gente tivesse de recesso, de repente, o Poder Executivo colocasse
a licitação na rua. Então, foi o cuidado de chamar aqui a Secretaria de Transporte para dialogar com ela a respeito disso. Mas eu, do ponto de vista de pergunta, especificamente para a GETRANSP, eu estou entendendo que nesse momento é a GETRANSP, até porque a deputada Graça Matos vai ter que sair, não é isso? Eu queria só fazer algumas observações que eu acho que têm a ver diretamente com a GETRANSP e são coisas que deviam melhorar. Por exemplo, essa pergunta que o deputado Nivaldo Molin fez, há uma lei aprovada aqui na Casa, em 2009, eu não me lembro agora o número, mas é fácil pegar, que se refere claramente à GETRANSP e à GENERSA, que estabelece uma exigência de que qualquer alteração na tarifa, não apenas o percentual de alteração, mas todos os indicadores que levaram àquela alteração sejam informados à Casa com 20 dias, no mínimo, de antecedência da data de vigência e que sejam publicados no site eletrônico da Alerj. Eu vou ser sincero, isso é de 2009. Em todas as vezes, eu saí daqui da Casa em 2015, em que eu solicitei isso, ninguém na Casa tinha recebido. Então, é só uma lembrança de uma lei que se refere à GETRANSP para que a GETRANSP venha a respeitar. Se eles quiserem, eu pego o texto da lei e mando. É uma lei de 2009. A outra coisa é com relação à Lei 6138 de 2011. Alguém me mostrou um documento da agência, pode ser que eu esteja enganado, mas estava escrito lá num tópico que competia também a agência, tem coisas que não estão ao alcance dela, mas realizar estudos, promover a realização de estudos, obviamente, sobre a área que ela atua. Eu tenho uma indagação se, ao longo desse período, em alguma questão mais especificamente relacionada a barcas, houve esse trabalho da GETRANSP, de procurar realizar algum seminário, algum estudo, algum levantamento, que pudesse ajudar, não apenas a própria GETRANSP, mas todo mundo que discute o setor. Porque, por exemplo, tem coisas que seriam de responsabilidade da GETRANSP, que, salvo erro nosso, até hoje, a gente não tem informação. Por exemplo, os indicadores com os quais a GETRANSP trabalha para verificar a qualidade dos serviços, para verificar se o contrato de concessão está sendo alterado. Tem uns 4 ou 5 anos, eu fui numa reunião do Conselho da GETRANSP que estava discutindo isso. Ficaram de depois fazer uma outra audiência, nunca mais soube dos indicadores. E aí eu vi o secretário vir aqui, quando falou do edital, dizendo que ia trabalhar novos indicadores, quando os indicadores já deveriam existir de parte da GETRANSP e deviam estar aí prontos. E eu cobro isso, gente, eu acabei de pegar a barca nova, acho que é Pão de Açúcar, ela levou 21 minutos, lá de Niterói até aqui Araribóia, do tempo que eu entrei na barca, não contei o tempo que eu fiquei esperando, o tempo que eu entrei na barca até o tempo que eu soltei. Se não me falha a memória, esse tempo, ele é ofensor no que é estabelecido no contrato de concessão. Isso que eu verifiquei hoje, tem verificado sempre, e eu não verifico nenhuma fala da GETRANSP com relação a isso. Outra questão ainda da GETRANSP, o nosso companheiro veterano antigo, Zé Luiz, falou da manutenção. Nós sabemos, por exemplo, que a manutenção das embarcações, a própria GETRANSP sempre informou que acompanhava a rotina nos estaleiros. Isso a GETRANSP falou várias vezes. Eu queria saber, nitidez, algum dado concreto, algum indicador de hora, porque as novas embarcações, é público e notório, foi dito aqui, ninguém contestou, nem a secretaria, que elas não são mantidas no estaleiro, pelo tamanho, pelo porte delas. Então, eu queria saber que rotina é essa que a GETRANSP está fazendo para acompanhar, se a manutenção das embarcações, caso seja sendo feito, a gente nem tem noção direta de onde elas são feitas. E já são 3 ou 4 embarcações novas de porte grande, né? Por último, presidente, eu queria uma opinião, por isso que eu frisei aqui no negócio do estudo, eu não estou dizendo que seja da alçada da GETRANSP decidir isso, mas pode ser uma contribuição importante da GETRANSP opinar sobre algumas questões.
Eu já vi também tanto a Secretaria de Transporte como pessoas da Getransp dizer uma coisa que é correta, que é óbvio, que o número de passageiros das barcas, ele sofre alteração, né, para mais ou para menos, por vários fatores. A crise econômica, que afeta, tal, mas aqui, com o negócio do fim do mergulhão, das linhas que tinham ali, isso, obviamente, causou um impacto em reduzir o número de passageiros. O cara que vinha e pegava o ônibus, eles vinham. Aí você tem o VLT, que é um modal de transporte novo, com uma estação aqui nas barcas. Eu queria saber qual era a opinião da Getransp. Para mim, seria uma coisa óbvia que deveria ter a integração da barca com a VLT. Mas a Secretaria de Transporte está aqui conosco, indagada na audiência, disse que não. VLT é Prefeitura, barca é Estado. Eu queria saber qual era a opinião da Getransp, porque vai se fazer uma nova licitação. Toda empresa que vai explorar sempre alega, né, companheira Graça, prejuízo depois de 5 anos. A hora diz que o número de passageiros não atendeu a expectativa que era prevista. A hora diz que foi demais. Então, se tem um problema que afeta o número de passageiros e que pode ajudar a aumentar o número de passageiros, no meu entendimento, tanto isso devia estar previsto na nova licitação, a exigência de integração, quanto deveria ser objeto de interesse, pelo menos, de estudo, nem que fosse para opinar, da Getransp. Por último, são as duas coisas mais badaladas, né? Porque tem havido uma cobrança muito grande da sociedade, de deputados e coisa e tal. Vários, inclusive, estão aqui nesse entorno, né? 2 ligados a São Gonçalo e 2 muito ligados a Caxias, das novas linhas de barca, que não são tão novas assim, porque no contrato de 98 elas estavam previstas e não saíram no papel. Eu queria uma opinião da Getransp, é uma opinião, não é a Getransp que decide, deles sobre o que eles acham. Né? Não é possível que a Getransp, fiscalizando as barcas esse período todo, olhando crescimento, redução de passageiro, reclamação, fazendo pesquisa, não tenha uma opinião sobre se essas 2 linhas são 2 linhas necessárias ou se elas podem agravar um futuro equilíbrio econômico-financeiro da nova concessionária. Eu queria uma opinião, porque essa é uma coisa que a gente tem debatido muito. Por último, por que a Getransp, nesses anos todinhos, é minha opinião, e eu posso estar errado, porque até ela não age mais solidariamente aos usuários da Ilha de Governador e de Paquetá. Entrou um monte de barca nova, que deveria reduzir, não está reduzindo, mas deveria o tempo de viagem. E qual é a barca? Outro dia eu vi a Ipanema ali. A Ipanema deve ter 200 anos, levando gente para Paquetá. Por que a Getransp não opinou, não falou, não fez estudos? Né? Na minha leitura, a Ilha do Governador, se tivesse embarcação diferente, se o tempo de viagem fosse reduzido, e pode ser reduzido à metade, se tivesse maior integração com as linhas de ônibus, podia alcançar um número de passageiros muito maior. Então, eu queria um pouco a opinião da Getransp. Eu repito, é a opinião, porque várias dessas coisas que eu falei aqui não estão no alcance da Getransp bater o martelo e decidir, mas do poder concedente. Mas nem por isso a Getransp deixa de ter responsabilidade, né? Se os conselheiros querem se manifestar antes. Esteja à vontade. Bem, bom dia a todos. Bom dia, meu querido amigo deputado Dica, Gilberto Palmares, Nivaldo, da minha cidade de São Gonçalo, que nos conhecemos há quase 500 anos. Querido companheiro Zito, sempre muito carinhoso comigo. Pai da nossa querida Andréa Zito, que foi deputado aqui conosco durante um tempo. Primeiro ele, depois ele veio a Andréa, depois agora ele. Né, Andréa é uma pessoa fantástica. Também nosso subsecretário aqui de transporte, que se encontra presente, e todo o pessoal aqui, meu companheiro também conselheiro Arthur Baixo, todo o pessoal da Getransp, principalmente a parte técnica. Companheiro Gilberto Palmares, até eu chegar lá também eu tinha aquela visão assim da Getransp, igual sempre tivemos aqui, porque fizemos daqui, como você disse, barcas, CPI das barcas, comissão de avaliação das barcas, comissão de avaliação de acidentes nas barcas, e sempre nós todos lutando aqui por barcas
o cumprimento do contrato, que foi de 98, que foi por 10 anos, teria que ser implantado a ligação Barcas-São Gonçalo. Terminou 2008 e isso não aconteceu. Dizer a vocês aqui, não só como conselheira, mas como também cidadã da cidade de São Gonçalo, como ex-deputada, que desde 86 luta pela essa implantação, e antigamente a desculpa que se tinha é que São Gonçalo não tinha calado para implantar a ligação Barca-São Gonçalo, Rio de Janeiro. E foi provado porque a Barca Neves fez o percurso São Gonçalo, Gradim, essa foto é histórica, e ela chegou a São Gonçalo. A Barca Neves foi feito esse percurso, se eu não me engano, em 86 ou 85, não me lembro bem mais. O que eu quero deixar aqui, e vou ter que sair, infelizmente, porque eu recebi o convite ontem e já tinha um médico marcado em Botafogo. E eu tenho que estar lá. E não posso ficar, que eu gostaria de ouvir a todos. Mas eu queria deixar aqui para os deputados, para nós da GETRANS, para o nosso subsecretário, que está aqui também, não só representando o nosso secretário, né, de transporte, mas também o governo do Estado, nosso governador Pezão, que esse edital ele tem que ser muito bem amarrado, porque o prazo de novo estudo para a implantação dessa ligação Barcas de São Gonçalo ao Rio de Janeiro, que não é Praça 15, porque o governo do Estado desapropriou o Armazém 18 ali, onde deve ser. E isso daí é um sonho antigo até do nosso deputado Paulo Ramos, que aqui não se encontra. Ele sempre falava, né, desse Armazém 18 para ser desapropriado. E ali será, né, a futura estação das barcas que vai fazer a ligação Rio de Janeiro, como também prevendo aí Galeão e Santos Dumont, que esse estudo, que a previsão é de 1 ano, mas que ele também tenha prazo para terminar e prazo para fazer, né, uma nova licitação, porque, na minha visão, são linhas, né, que serão distintas. Então, eu acho, até para não ficar aquela coisa de que está se formando mais um cartel de transporte, que as linhas elas têm que ser individualizadas, mesmo que Barcas ganhe novamente. A questão da ligação São Gonçalo aqui o Rio de Janeiro. Que isso aí tem muito bem amarrado no edital, para não acontecer o que já aconteceu no edital de 98, que se esperou 10 anos para a Barca depois dizer que não interessava a linha São Gonçalo, Rio de Janeiro. E esse estudo tem que ser feito, como foi colocado aqui, muito bem, porque no momento que essa linha existir, vai também diminuir a ligação Niterói e Rio de Janeiro. E termos barcas menores, porque, pelo que eu sei, as barcas grandes, elas não cabem nos estaleiros que nós temos, que tem que ser terceirizado. Então, aí depois, aqui o pessoal da GETRANS pode até falar melhor do que eu, porque eu estou chegando agora lá, né? Então, também estou lendo os contratos, vendo tudo isso, que é uma questão de fazer uma terceirização dos estaleiros da Petrobras. E de nós termos barcas menores, exatamente para atender a Paquetá, no momento que não seja o horário do rush. Porque você coloca uma barca enorme fora do horário de rush de Paquetá e até de Ilha do Governador, logicamente que é prejuízo. A gente tem que ter barcas menores, como se tem nos países de primeiro mundo, onde se aproveita toda a questão da área de água pluvial e de água aqui salgada, como é aqui a Baía da Guanabara. Então, a Baía da Guanabara ela tem hoje um espaço enorme para se fazer um transporte marítimo, não só de passageiros, mas como de carga, como Magé, Duque de Caxias, São Gonçalo, né? Até, quem sabe, no futuro, está expandindo para Maricá e Itaipu. Então, essas linhas, nós temos que aproveitar mais a Baía de Guanabara, diminuir também esse fluxo da Ponte Rio-Niterói de ônibus e de carros, né? E da própria Avenida Brasil, quando você sai ali, muita gente da Ilha do Governador. Então, eu acho que esse edital, o secretário aqui representado, ele tem que estar muito bem amarrado nessas questões futuras, de você não ter uma barca do tamanho que nós temos hoje, e também qual é a capacidade mínima de passageiros, qual é a capacidade máxima, para você não ter. Porque, como disse o Gilberto Palmares, e isso aqui eu escutei durante muito tempo, que é isso mesmo, começa tendo lucro, e sem falar que tem também aí toda a questão
da receita acessória que essas marcas aí podem ter, que são as bancas de jornais, quiosques, tudo isso, e está melhorando, implementando isso, a receita ser usada exatamente para estar aí construindo novas barcas menores, não ficar só dependendo também do governo do Estado, porque ela tem que ter o seu lucro próprio também, né? Eu acho que está na hora de se pensar mais no lucro para poder oferecer melhores serviços ao usuário. Mas eu quero aqui destacar isso que eu falei, que quando eu estava aqui, eu olhava também a Getrans por outros lados. Eu quero destacar o papel dos técnicos da Catra e da Capet, que são as duas câmaras técnicas que existem na Getrans, que fazem um trabalho fantástico, que eles têm, inclusive, que ser melhorado, dar mais ainda condições para que eles possam fazer esse trabalho, porque eles são a alma da Getrans. E aí, eu caí na besteira, que eu digo besteira, que eu falo de dar meu telefone pessoal, porque eu recebo de madrugada, barca tal está funcionando, barca tal está no estaleiro de reserva, não sei o que lá, eu sou acordada de madrugada pelo trabalho maravilhoso que eles fazem. Eu falei isso, mas eu prefiro ser acordada, porque você sabe o que está acontecendo. Já que eu fui para lá, eu preciso saber, e todos os conselheiros devem, assim, de saber o que acontece, porque eles informam, eles ficam de plantão, para informar você se a barca tal não está andando. Então, informa a questão, Gilberto Palmares, deputado Gilberto Palmares, do acidente que houve no dia 24 de abril. A Catra, ela, inclusive, ela não livra a cara de concessionária nenhuma. Nenhuma mesmo. Então, hoje, estando lá, eu tenho uma visão diferente, totalmente diferente da Getrans. Agora, as concessionárias, elas recorrem, vão à justiça. Então, uma coisa que era para ter sido decidido há um ano atrás, ainda está em decisão judicial. E ela já fez o parecer dela, dizendo que foi errado, que o acidente não aconteceu. E eu quero aqui relatar que ela diz que foi um bolsão de lama, e eles reforçam que não foi bolsão de lama nenhum, que foi realmente por questão falha técnica, que era para ter sido feita a manutenção em 40 dias, já tinham passado 45 dias, e tem a fiscalização. Agora, e quero dizer que essa equipe nova de conselheiros que estão lá agora, novos conselheiros, ela deu uma nova visão também à Getrans, porque pegou muita coisa que estava antigo lá e está funcionando, começando agora. Então, eu quero dizer aqui que eu quero me colocar à disposição dessa comissão, como conselheira da Getrans, falar também em nome de outros conselheiros, que eu tenho certeza absoluta, que esse momento é o momento de também, nessas sugestões, e aqui está o secretário, que eu tenho certeza absoluta que ele vai levar todas as sugestões, e pode haver mudança no edital, porque também tem a parte técnica, ver se há viabilidade, né? Porque nem tudo que a gente quer que aconteça pode acontecer, porque às vezes não tem viabilidade técnica, né? O meu querido amigo Nivaldo perguntou, será que não é melhor fazer em frente ao shopping, fazer no gradinho? Eu falei, Nivaldo, essa questão aí, eu acho que a gente quer a ligação São Gonçalo, que vai ser naquele período, naquele espaço ali do gradinho, até o shopping, mas tem que ver onde é a viabilidade técnica para ser implantada uma estação, né? Tem a questão ambiental, ali é uma APA, ali é a APA de Guapimirim, tem toda essa questão de INEA. Então, é isso, meus amigos, eu quero deixar aqui para vocês que eu estou à disposição, como tenho certeza que o conselheiro Arthur também está à disposição, o nosso presidente, o César, também mais trânsito que aqui não está presente, mas está aqui representando o Arthur, que é o conselheiro, o conselheiro Carlos Correia, que também já foi deputado aqui nessa casa conosco, e também a conselheira Lucineide. No mais, eu lamento eu ter que me retirar, saio daqui mesmo, porque barcas é um assunto que me interessa muito, sempre me interessou aqui nessa casa como deputado estadual, e hoje eu acho que essa reunião aqui ela é muito importante, ela é fundamental, mas estão ficando aqui toda, né, a Câmara Técnica da Getrans, conselheiro Arthur,
E os deputados que são muito interessados também nessa questão, que é o deputado Dica, na questão da ligação para Caxias, né? Deputado Gilberto Palmares, deputado Zito também, que é de Caxias, também muito interessado, e Nivaldo, que é hoje o nosso representante aqui na Casa de São Gonçalo, que também tem esse interesse muito grande, como o nosso governo do Estado, através, aqui sendo representado pelo Pezão, também tem interesse nessa ligação, principalmente de São Gonçalo a Niterói, que ele esteve em São Gonçalo na campanha, e também é uma vontade dele de ver essa implantação feita de verdade, né? No mais, muito obrigada a todos pelo carinho dos meus amigos deputados aqui, com o qual foi recebido, e obrigado a todos vocês aqui. Obrigada, Zito, por ter me convidado. Muito obrigado a você pela presença, e você é sempre muito bem-vinda nessa casa. Eu vou passar a palavra ao deputado Dica, mas eu queria, antes aqui, eu queria que aqui estivesse o secretário, o presente secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo, porque nós estamos em recesso, e a nossa reunião hoje, ela foi acelerada para que nós não tivéssemos o feito de alguns passos serem dados pela Secretaria de Transporte, principalmente, e que a nossa comissão não fosse ouvida, porque houve uma demonstração inequívoca de uma falta de conhecimento de um projeto de lei aprovado nessa casa, do deputado Dica, que é de 2012, e o secretário, juntamente com o presidente de transporte da nossa Casa Legislativa, tiveram em Duque de Caxias, e que nós, deputados, não fomos convidados, e foi lá anunciado que era um projeto do atual prefeito, e que, na verdade, esse projeto está na casa desde 2012 e foi aprovado, e o autor aqui se faz presente. Esperamos nós que qualquer edital, qualquer encaminhamento dado daqui para frente, essa comissão não seja esquecida, e muito menos o deputado autor desse projeto. Então, passo a palavra ao deputado Dica, autor do projeto das barcas Praça 15, Duque de Caxias. Obrigado, presidente. Obrigado pela deferência. Queria aqui parabenizar o deputado Zito por essa iniciativa e dizer que o que aqui estão é o que estão preocupados, na verdade, que esses projetos aconteçam. Nós deixamos a nosso descanso, estamos dentro aqui de um recesso parlamentar. Então, na verdade, quem realmente estivesse preocupado e que esse projeto fosse à frente, deveria estar presente aqui na comissão, tão bem presidida pelo ilustre deputado Zito. Eu queria aqui fazer uma ressalva, e vou ser duro, porque para sair no Instagram, no Facebook, o secretário está à disposição para tirar foto. Ele deveria estar aqui hoje, com todo respeito ao subsecretário Oswaldo, mas o secretário de Transporte deveria estar aqui, porque essa não é ação só do parlamento, mas é uma ação de Estado, é uma ação que envolve toda a Baixada Fluminense, São Gonçalo também, a cidade, e ele deveria, assim como convidado, e tenho certeza que foi convidado a tempo. E confirmou. Ele confirmando a presença, deveria estar aqui, ao invés de ficar tirando foto no Facebook com pessoas que não estão interessadas e não estão preocupadas em estar nesse projeto aqui.
Parabenizar o deputado Gilberto Palmares, que foi sempre um grande incentivador, um grande batalhador, e que todas as vezes, com todo o seu mandato, ele teve o afinco na disputa por melhorias em toda esse tema, principalmente as barcas, e eu sou testemunha, porque já acompanho há vários mandatos o deputado Gilberto e sei do comportamento do deputado. Não tão menos importante, o nosso deputado Nivaldo Molim, que está preocupado em levar esse projeto para a sua cidade, sabe da importância desse projeto, e todos nós sabemos da importância para São Gonçalo, e na pessoa da nossa conselheira, ex-deputada Graça Matos, leva aqui todo o nosso apoio, e nós estaremos aqui brigando por esse projeto, que é importante para a nossa população. Mandar um abraço para todos os técnicos da Getransp, do conselheiro Arthur, que pertenceu a essa casa e sabe da dificuldade que é se fazer política, sabe da dificuldade que é, hoje, você levar a todo o seu eleitorado, a toda a população, a dificuldade que é, e a gente fica muito triste quando essa casa aqui faz um trabalho voltado para a população, e aquelas pessoas que deveriam se atentar, que estão dentro de um gabinete, ele torna quase que inoperante todo aquele trabalho, todo aquele tempo que nós levamos para conquistar esse ganho, que é importante não só para a Duque de Caxias, eu falo hoje no projeto que foi aprovado aqui nesta casa, com a votação, é importante que se diga, do deputado Zito presente, né, e que foi um dos poucos deputados, teve ele, o deputado Geraldo, o deputado Marcos, presente na votação, e sabendo da importância desse projeto para a Baixada Fluminense, principalmente o Duque de Caxias, cidade da qual o Zito já teve a oportunidade, o deputado Zito, de administrá-la 3 vezes. E tenho certeza que, se prefeito fosse, estaria enganjado nessa nossa luta com esta casa, acompanhando o trabalho desta casa para que levasse o trabalho. Certamente não estaria individualizando o serviço para que não se torne inviável o nosso projeto. A minha participação aqui, e leva o senhor Oswaldo, nosso subsecretário, não estou querendo desmerecer a sua presença, muito pelo contrário, acho muito importante a sua presença, mas achei altamente deselegante do secretário não comparecer, e leva aqui a ressalva do deputado Tica, eu falo por mim, que certamente achei uma grande desconsideração com essa comissão e com essa casa, que ele deveria estar presente. No mais, parabenizar toda a equipe técnica da Getransp, dizer do trabalho, da dificuldade que os senhores têm, mas eu afirmo aqui o que tinha falado aqui com o deputado Gilberto, vou falar com o deputado Zito, com o deputado Molim, com a Graça. Eu digo que esse edital, e o Oswaldo, subsecretário, vai levar esse comunicado do deputado Dica, eu digo que seja obrigatório na licitação que as linhas todas sejam licitadas. Porque se for individualizar a licitação, nós teremos, presidente Zito, teremos grande dificuldade de ver acontecer, principalmente para a Baixada Fluminense, a integração barcas Rio, Praça 15, ou ali o Armazém 15, o Armazém 12, eu não me recordo, Duque de Caxias. Então, deve ser, na verdade, colocado como garantia no edital a licitação para as linhas, e o que a conselheira Graça falou, com muita propriedade, que fique atento às pessoas que vão participar. Eu ainda sou, presidente Zito, eu queria fazer um encaminhamento para a comissão especial para aquelas pessoas que deixaram de operar e que passaram a concessão e que estão deixando de operar, que não participe das licitações, porque se eles não tiveram interesse ontem, eles não vão ter interesse amanhã. E se eles não souberam tratar e cuidar bem dessa linha, dessas embarcações, certamente eles não saberão cuidar das futuras linhas que ocorrerão no nosso Estado. Esse é um posicionamento, e
Pedia também a comissão de transporte, a comissão especial aqui de barcas da nossa casa, dizer que existe também, e o Gilberto votou, existe um projeto nosso aprovado que garantia a permanência dos médicos na barca. A barca hoje transporta cerca de 70 mil e já chegou a 90 mil pessoas dia. 70 mil pessoas, tem municípios aqui, 50% do município do nosso estado não tem 70 mil habitantes. E como é que uma embarcação vai transportar 70 mil pessoas por dia, sem um plantão médico, sem um corpo médico ali para atender, ficar esperando o SAMU, esperando seja lá o que for para atender? Então, eu vou acompanhar essa licitação, vou acompanhar e vou fazer esse pedido do Estado para que incorpore, assim como houveram outras leis aqui, para que seja implementado dentro da licitação a obrigatoriedade do quadro médico de plantão nessas embarcações. Porque, na verdade, a Barcas é uma cidade ambulante, é uma cidade dentro, num transporte importante, via hidroviária, então se torna uma cidade ali dentro. Nós estamos transportando uma cidade todo dia, 70 mil pessoas. E como é que nós vamos transportar 70 mil pessoas se nós não tivermos devidamente equiparado, para que casos como esse de problemas médicos, problemas graves, não tenham a pessoa para fazer os primeiros socorros? Então, a minha posição era essa. Mais uma vez, parabenizar o deputado Zito pela iniciativa e tenho certeza, e vou aqui afirmar e, mais uma vez, conclamar o secretário de governo. A discussão das barcas ela tem que passar, primeiramente, e muitas das vezes necessariamente, por essa casa. Se trata de uma concessão estadual, onde o município vai receber as benécias, deve participar. Nós não estamos querendo isolar, nem aniquilar, nem mutilar o município dessa participação. Mas primeiro tem que se passar por essa casa, inclusive foi a proposta de todos nós, deputados, para que se começassem as discussões, as audiências públicas, as discussões que levassem realmente à implantação desses trajetos aqui por essa casa. Essa é a nossa participação. E, no mais, pedir desculpa ao subsecretário Oswaldo pela maneira que eu estou cobrando a presença do secretário, mas ele esteve 2 vezes na nossa cidade e não nos informou. Então, se ele teve tempo para ir na nossa cidade, se ele teve tempo para passar, para tirar foto no Facebook, no Instagram, ele deveria ter tido tempo para vir na nossa audiência. Essa é a minha participação. Bom, eu não sei se é melhor que nós ouvíssemos as perguntas dos deputados e depois, então, ele faria a fala dele e responderia, e o senhor também... Eu queria só responder depois. Não, então, vamos ouvi-lo. Bom, presidente, bom dia. Presidente Zito, parabéns pela essa iniciativa, deputado Nivaldo, deputado Gilberto, e diga que já tive a oportunidade de estar junto nessa casa, com muito prazer. Apenas o deputado Gilberto me pediu que a agência tivesse, me solicitou que a agência tivesse... Isso é fora dessa discussão aqui. Pois é, fora dessa discussão, quero... o acidente. À disposição para falar sobre o acidente da Supervia especificamente, eu quero já deixar registrado que a agência está à sua disposição para isso. Com relação aos procedimentos de comunicação de aumento de tarifa, dizer também que nós cumprimos temos conhecimento e cumprimos, inclusive, todos os votos em que se estabeleça um aumento de tarifa. Dos itens é de que se comunique à Alerj sobre esse aumento no prazo de 20 dias, assim como nós acompanhamos com que as concessionárias tenham um prazo por lei estabelecido também para avisar aos seus usuários. E, por fim, quero colocar a agência à disposição também dessa comissão. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui algumas vezes e fazendo a apresentação do que nós consideramos, do trabalho que nós fizemos de 2014, quando assumimos até o momento. Para o deputado Conte Bittencourt, já
nessa iniciativa da Assembleia de um novo projeto de agência, não só da GETRANS quanto da GENESA, onde tivemos a oportunidade de colocarmos todos os avanços que foram efetuados, bem como os técnicos, seja da CAPET, da CATA, também tiveram oportunidade de expor o que vinham desenvolvendo. Então, quero colocar para essa comissão também a nossa disponibilidade para demonstrar todo o trabalho que foi feito ao longo desses 4 anos, sobretudo, deputado Gilberto, com relação ao acompanhamento dos indicadores. Antes os indicadores chegavam de forma manuais, hoje nós informatizamos todas essas plataformas, seja de Barcas, Supervia ou metrô, onde essa viagem que o senhor fez foi apurado 21 minutos, com certeza ela vai ser contemplada na nossa avaliação para ver se os indicadores contratuais estão sendo atingidos ou não. E da bela iniciativa de tentarmos colocar e viabilizar esses 2 trajetos que são realmente importantes para os municípios e para a população desse Estado. Obrigado. Bem, não fugindo aí das perguntas à Secretaria de Transporte, abro a palavra aí o nosso... Não, presidente, eu disse aqui no início que, como a gente... o objeto central mesmo dessa audiência era focar em pedir informação da Secretaria, eu não vou relembrar, mas eu fiz uma série de indagações à GETRANSP que, no meu entendimento, não foram respondidas. E, inclusive, com relação aos indicadores, eu queria que fossem publicizados esses indicadores. Posso responder isso? Foi a própria agência, não foi eu que disse, não, foi a própria agência, os conselheiros da agência, claro que tem um tempo razoável, isso tem alguns anos, que disseram que estavam discutindo para definir indicadores. Eu não estou inventando isso. Como nunca mais eu vi convocação, pelo menos eu não vi isso, só se houve nos últimos 2 anos que eu não estava na casa, porque eu costumava acompanhar. Nenhuma outra convocação para discutir indicadores, nem via a publicização deles, certo? E, segundo, se existem indicadores, eu quero afirmar. Então, tem algum problema, porque não é hoje, não. A travessia das barcas grandonas, a não ser que vocês digam que o Poder Concedente mexeu no contrato de concessão e aumentou o tempo de viagem, do que a gente acompanhava aqui, não está atendendo, está sempre acima. Aliás, não é nessa linha, não, nas outras linhas também. Na linha de Mangaratiba, lá a Angra dos Reis, nunca atendeu o tempo previsto do contrato de concessão. Mas eu queria focar na Secretaria de Transporte, e eu tinha um monte de perguntas, mas eu só vou fazer 3, porque está dentro do que foi falado aqui, deputado Dica. Primeiro, em que estágio está a licitação. Segundo, é que a Assembleia já enviou, porque houve uma audiência pública, foi acertado aqui pelo presidente da Comissão de Transporte, deputado Marcelo Simão, e pelo secretário, que a Casa enviaria uma série de proposituras. Essas propostas foram enviadas, eu primeiro enviei várias, eu queria ir, supostamente, para a Secretaria avaliar se essas propostas poderiam ou não ser contempladas no edital. Então, eu queria o retorno da Secretaria de Transporte sobre as propostas que já foram encaminhadas a ela. Inclusive, tarifa, que quando se fala em tarifa, o pessoal fala na tarifa cheia. Parece que não existe uma coisa tarifa social que tem sido aumentado muito acima da inflação. Eu mostrei aqui, deputado Zito, o ano passado, se não me falha a memória, a tarifa cheia das barcas era R$ 5,60, foi aumentado para R$ 5,90, 30 centavos. Mas a tarifa social era R$ 4,10, foi para 5, foi aumentada 22%. E se alguém me disser que o aumento da tarifa não interfere no número de passageiros, nós vamos estar reinventando a questão de transporte. Eu sei que isso não é a FETransport que decide, mas eu, de novo, digo o seguinte, que eu acho que para a FETransport, pelo menos como objeto de estudo, de avaliação, deveria ser objeto de interesse, e eu não vejo nunca, a FETransport não, perdão, a GETRANSP, eu não vejo nunca a GETRANSP falar, parece que não existe tarifa social. Essa seria a terceira pergunta para o secretário, porque o Fundo de Combate à Pobreza, que é quem subsidia a tarifa social, foi prorrogado de 2018, a sua vigência, para 2022. Né? Então, eu queria saber como é que, nesse novo edital, nessa nova configuração, a Secretaria de Transportes
está pensando a questão da tarifa social, porque ela tem algum impacto na vida dos passageiros. Então, tem um monte de perguntas, mas eu fixaria nessas três. Em que estágio está a licitação, né? O retorno sobre as propostas que a Alerj enviou para lá, se elas vão ser incorporadas ou não, e falar como é que vai ser enxergada a tarifa social. Deputado Nivaldo Molim, as suas perguntas, por gentileza. Sim, seria para o secretário de Transporte, inclusive, para oficiar ao poder concedente, concessionária Estado. Eu tenho aqui 14 perguntas, mas que seria inviável fazer essas 14 perguntas. Eu gostaria, subsecretário Oswaldo, né, gostaria de passar em mãos, tá, para que pudesse, em breve tempo, responder essas perguntas aqui para a comissão de representação. Tá ok? A Lúcia já passou? Presidente. Já Presidente, posso... Ok, eu tenho a cópia aqui. Presidente, concede uma... Tá. E eu gostaria... Presidente, concede uma parte sobre o assunto, Nivaldo. Sobre o assunto. Tudo bem. Eu entenderia que essas perguntas, ela devesse passar para a comissão e a comissão alancar toda e assinada pela comissão e encaminhada pela secretaria, ao invés de se passar direto, entendeu, presidente? Passar para a comissão toda, do Gilberto, foi apresentado ao presidente, mas não, essa é a proposta, eu não sei se... Não, com certeza. Concordo. As minhas estão aqui, presidente. Concordo. Se você quiser falar alguma coisa sobre... responde Concluiu? Só por uma questão de deferência, assim que concluir as perguntas que eu, por exemplo, estou encaminhando à secretaria, embora não sejam de responsabilidade da AGETRANSP, eu vou encaminhar também, porque eu acho que tem várias coisas que dizem respeito à AGETRANSP. Eu interrompi o Nivaldo. Não, tudo bem. Continua o subsecretário Vocês concordam Oswaldo? a ideia que o deputado Dica fez, né? Então, não, concordo. aprovado. Concordamos. Os estudos de cenários do plano diretor de transporte da região metropolitana foram levados em conta para essas linhas de barcas? Quer que eu repita a pergunta? Por favor. O som aqui está meio... Está baixinho. Está meio... Os estudos dos cenários do plano diretor de transporte da região metropolitana foram levados em conta para essas linhas de barcas? Sim. Foi, né? Sim. Ok. O processo licitatório está considerando de forma conjugada, além do maior valor de outorga, a proposição da menor tarifa cobrada aos passageiros? Não, está ligada à outorga e algumas outras questões, que eu vou explicar aqui. Sim. E essa relação que eu passei das 14 perguntas, eu gostaria que o deputado Dica, o deputado Gilberto Palmares, o Zito já passou, o presidente já passou o visto ali, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que possamos, né, assinar e ver se vocês estão de acordo também, para que possamos passar para a Secretaria de Transporte e para que tivéssemos uma resposta de imediato. E ver se vocês concordam também. Presidente, eu estou ansioso, eu concordo inteiramente. Desde que o secretário, eu digo secretário porque ele está aqui respondendo pelo secretário, garanta que vai responder, porque tem um monte de propostas, só que tem 14, que já foram encaminhadas para a Alerj e não tem resposta nenhuma até hoje. Bem, mas essa comissão vai jogar pesado. Nós estamos aqui respeitosamente aceitando a não presença do secretário, que eu estive segunda-feira na Casa Civil e estava assegurada a presença dele, né, e isso não aconteceu, mas respeitosamente nós estamos aqui aceitando a presença do subsecretário, mas esperamos nós que ele possa levar todo o encaminhamento e que a nossa comissão seja ouvida e atendida na medida do possível. As perguntas que foram feitas, eu queria também encaminhar à Secretaria de Transporte, ao subsecretário,
se a linha Praça 15, Duque de Caxias, está aprovada e qual é o tempo que ele acha que será inaugurado. E também saber se ele tem ciência que há do próprio... no projeto do deputado Dica, houve uma emenda da Casa Legislativa, fazendo com que essas barcas cheguem até Mauá, que é o distrito de Magé. Né? E se há possibilidade, se a Secretaria tem conhecimento, e que, inclusive, em Mauá, se a Secretaria sabe, já tem um pier, né? Que no passado foi usado para as barcas e tal. Então, eu queria saber essas respostas com mais essas perguntas que foram feitas pelos deputados aqui. Com a palavra. Bom dia, agradecer o convite dessa casa, agradecer ao presidente, o deputado Zito e os demais deputados. Arthur Basso, conselheiro da Getransp e a equipe, e os demais participantes. Primeiramente, informar que essa licitação, esse trabalho de licitação, se iniciou em 2015. Então, nós já estamos há bastante tempo analisando esse contrato. Foi um contrato que hoje é um contrato já ultrapassado, e que nós fizemos todo um trabalho para tentar modernizar essa concessão, para facilitar o atendimento ao público, né, de uma maneira bem melhor do que hoje a gente tem. Então, essa é a iniciativa nossa. Esse grupo de trabalho já vem composto até com a ajuda da Getransp, que foi consultado por diversas vezes, para poder ver se o trabalho estava sendo bem encaminhado. E, na data de ontem, nós finalizamos a primeira e grande etapa, que nós temos um material robusto e finalizado, foi publicado no site da CETRANS, não é a licitação, é para consulta pública. Então, todo o material que nós finalizamos está no site da CETRANS, para um período de 30 dias inicialmente, para que toda a população, toda a sociedade, todos os interessados, a própria casa, principalmente os parlamentares e essa comissão que trata disso, possa verificar se todos os anseios estão sendo atendidos. E, nesse período, obviamente, a gente tem certeza disso, várias questões serão levantadas e serão pedidos diversas situações que nós vamos analisar, e provavelmente algumas coisas vão mudar, não tenho dúvida disso, porque boas ideias virão. Com relação, deixa eu ver aqui para não me perder. Então, a licitação, nós temos a previsão que até o final do ano isso esteja efetivamente operando, se não houver nenhum percalço no caminho, como, por exemplo, algum problema de recurso na licitação, mas no nosso entendimento, até o final do ano, a gente já estará com a nova operadora. Então, esse é o nosso trabalho. Então, desde o início do ano, essa nova gestão com o secretário Rodrigo Vieira, a equipe vem trabalhando, em que pese uma situação ruim que o Estado passa, com 3 salários atrasados, a equipe da CETRANS não deixa de trabalhar todos os dias, e esse é um assunto dos mais importantes da Secretaria de Transporte. Duque de Caxias, São Gonçalo... Isso, eu vou falar. Não, com certeza, desculpa. Vamos lá. Eu aguardo as propostas da Assembleia, essas novas. Se o senhor pudesse me dar uma cópia, só para eu ter certeza que a gente está com isso, e eu garanto para o senhor que isso será respondido. Como secretário, neste momento... A minha expectativa, como essas propostas foram enviadas há mais de um mês, é que o representante da Secretaria viesse aqui e responder a elas. Eu pedi que o senhor pudesse... há mais de um mês. Então, se eu pudesse me dar uma cópia, eu prometo ao senhor, e aí eu sou o secretário hoje, estou respondendo, inclusive eu respondo sempre que o secretário está ausente, eu respondo por ele. Então, eu sou hoje o secretário. Então, vamos falar aqui da linha Praça 15. Então, nessa licitação, que a gente buscou uma qualidade bem maior da concessão,
Um dos itens que a gente se preocupou muito, em função de diversos pedidos, não é uma linha, 2 linhas, são diversas linhas que as prefeituras se interessam. Obviamente, isso poderia facilitar a vida de moradores, né? A gente tem ciência disso. Então, o que nós já colocamos nesse edital? De que a concessionária ela é obrigada, no período de 1 ano, apresentar estudos técnicos e de viabilidade, e sem isso a gente não pode fazer nada, mas a gente tem certeza que com isso a gente vai poder tomar a decisão correta, de 3 linhas. Tá? Na realidade, nós não estamos licitando linhas individuais. A licitação é para a Baía de Guanabara e para a Baía de Angra. Então, neste momento, o Estado, em qualquer momento da licitação, mediante uma propositura dessa casa ou de qualquer prefeitura, o Estado vai pedir o estudo de viabilidade para a concessionária e, caso não haja o interesse dela, a gente poderá licitar. E se houver o interesse do Estado, nós também podemos obrigar, mediante o equilíbrio, obviamente. Então, durante essa concessão, nós vamos ter diversas possibilidades de novas linhas nessas duas baías. Então, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, nós já temos contemplado Praça 15 São Gonçalo, Praça 15 Duque de Caxias, e essas são tarifa social, linha social, e a linha seletiva Praça 15 Santos Dumont Galeão. Então, essas 3, já de saída, a concessionária será obrigada a apresentar o estudo de viabilidade e portanto, no final de 1 ano, nós vamos definir a implantação ou não dessas linhas. Eu gostaria de registrar o secretário Rodrigo Vieira, que eu tenho o prazer de trabalhar há quase 6 anos. Eu sempre fui de empresa privada, eu estou há pouco mais de 5 anos trabalhando no Estado, e muito me orgulho de trabalhar com ele, que é uma pessoa extremamente séria. E só para registro, deputado Dica, ele não tem Facebook, não tem Instagram, não é o perfil dele. Ele pode ser que ele apareça muito porque ele é muito demandado pela imprensa. A imprensa quer saber o que está acontecendo, barcas, eles estão em cima do Rodrigo para saber o que está acontecendo, então ele está aguardando. Ele hoje teve um imprevisto, pediu milhões de desculpas ao senhor presidente, e ele teve um imprevisto, e dentro do quadro do cenário que o Estado está, hoje veio mais uma bomba, que foi o bloqueio de 240 milhões da FETransport. Então os modais já estão falando que não vão aceitar o Vale Transporte. Imagine o caos que a cidade vai ter a partir do momento que que os modais não estiverem aceitando o Vale Transporte. Então, se eu não me engano, ele está na PGE ou no Palácio. Isso é um dos problemas que ele está tratando. Temos o problema do metrô, da linha 3, Tribunal de Contas, Ministério Público. Já tivemos uma apresentação, ele, Rodrigo, junto com o governador, se antecipou, foi ao Tribunal de Contas, foi ao Ministério Público, uma apresentação do que é o metrô, da situação atual do metrô, e nós estamos tentando resolver isso. Então, existe grande possibilidade, é o interesse do governador de a gente seguir com o metrô. E é um interesse enorme do governador com relação a isso, sem contar com a licitação de linhas intermunicipais, que nós estamos também, é um trabalho árduo, porque é muito difícil, nós estamos falando assim, diversas linhas, que vai afetar realmente todo o Estado. Então, o Rodrigo Vieira, ele sempre se colocou à disposição, que eu gostaria de registrar também, que nós tivemos audiências públicas no Rio de Janeiro, com a participação de várias prefeituras. Tivemos audiência pública em Niterói, com a participação de várias prefeituras, as interessadas. E tivemos uma reunião aqui na casa, convocado por vocês, uma audiência pública para apresentar a barca. Já tivemos uma aqui. Mas é muito interessante essa comissão e a Secretaria de Transporte estará sempre à disposição, como sempre esteve, dessa casa. Você me permite, presidente, só... Por não. Eu gostaria só de saber, primeiro, saber a opinião sobre a integração com o VLT. Isso foi abordado diretamente com o secretário de Transporte, foi explicado, foi apresentado para ele, embora certamente ele soubesse, mas parecia que não sabia, qual é a composição acionária do pessoal que comanda o VLT, e como um dos problemas de qualquer modelagem de licitação é você pensar o número de passageiros, eu queria saber a opinião sobre o VLT. E outra, presidente, é uma mera opinião. Aí é uma mera opinião. Estava falando com o deputado Diego. Esse modelo que está sendo sugerido é o mesmo que foi adotado em 98. Eu caso dinheiro, tem pouco, ele tem que casar pouco.
de que essa história de que vai realizar estudo, o poder concedente é que devia fazer esse estudo e colocar no edital de licitação quais são as linhas que ele quer ter. Ele fazer uma licitação para dizer que a concessionária vai estudar, aí pega uma concessionária que tem interesse também em linha de ônibus. Para que ele vai botar a barca de São Gonçalo para o Rio ou de Caxias para o Rio? Então, eu estou só... É uma mera opinião. Eu estou dizendo assim, eu, pessoalmente, aquilo que não constar do edital de licitação do poder concedente como exigência para quem quiser disputar, para mim não vai sair, porque fazer estudo foi a mesma regra de 98. Fez estudo. A única linha que fizeram em 98, óbvio, das câmaras, foi a linha seletiva, que está 16,50 passagens, e uma das linhas sociais previstas. Então, fazer esse negócio de um ano para estudar Caxias ou para estudar São Gonçalo é um aparente avanço, porque delimita um tempo, mas vai ser depois empurrar com a barriga. E aí é o registro que eu faço. Eu acho que o ideal era que tivesse na licitação, pode ser até, é melhor que seja um número menor de linhas, mas que o próprio poder concedente opine a respeito. Não é possível que a Getránsfer não tenha opinião a respeito, trabalhando há 18 anos, fiscalizando, e o próprio poder concedente. Não é possível que o plano diretor, que o deputado Nivaldo me perguntou, não fale alguma coisa a respeito, entendeu? Então, não vai ter. Com a história de que vai fazer estudo, não vai ter linha nova. Bem, só falar sobre integração, o secretário, quando da entrada da nova prefeitura, já realizamos, inclusive eu já participei de algumas reuniões com a Secretaria Municipal de Transporte, com o subsecretário, com o secretário McDowell. O Estado não tem ingerência nenhuma sobre modais municipais. Eu não posso, na minha licitação, obrigar que ônibus municipal, de que VLT faça qualquer tipo de integração. Secretário, não posso obrigar. Não posso obrigar. Com respeito, só para falar uma coisa. Tá, isso que o senhor está falando, é óbvio que o senhor está falando a sua verdade. Mas o bilhete único estadual, ele atinge modais municipais, atinge as linhas de ônibus municipais. Por que o bilhete único estadual não pode contemplar o VLT? Quer dizer, eu pego a barca em Niterói, uso o bilhete único estadual, chego aqui, pego uma linha daqui do centro para Tijuca, que é uma linha municipal, uma linha de responsabilidade da prefeitura, entra o bilhete único estadual. Por que não pode valer para o VLT? E a outra questão que eu vou repetir para o senhor. Primeira pergunta é essa: por que vale para o ônibus municipal e não pode valer para... E a segunda, os donos, os caras que operam a VLT, a maioria deles tem ligação com o modal, que é modal concedido pelo Estado. Os donos do VLT, o mesmo pessoal que opera a barca hoje, que opera o trem da Supervia, que opera o metrô. Então, será que o Estado não tem nenhuma capacidade de diálogo com esse pessoal? Então, voltando, como eu já disse, nós tivemos algumas reuniões com a Secretaria de Transporte e outras dezenas com os modais, tentando viabilizar a integração, seja de ônibus, seja de VLT, seja com a barca, seja com metrô. Na linha 4 do metrô precisa da integração, porque o metrô, quando foi construído na linha 4, existia uma perspectiva de integração que hoje não é uma realidade, mas, como eu volto a frisar, infelizmente o Estado não pode determinar nada da prefeitura. Mas nós temos diálogo, sim. A prefeitura está há pouquíssimo tempo, eles agora que estão começando a realmente estar com o assunto na mão, e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver bem esse assunto, inclusive com os modais, que há interesse de todos os modais. O senhor pode ter certeza que todos os modais têm interesse nessa integração, porque no final todo mundo vai ser beneficiado. Mas eu garanto ao senhor que nós estamos fazendo trabalho dentro das nossas possibilidades. A gente não pode, infelizmente, determinar nada da prefeitura. Bom, presente a deputada Fatinha, que faz parte dessa comissão. O senhor, subsecretário, não respondeu sobre Magé. Qual é a visão da secretaria e se já há ideia, ou boa vontade, ou facilidade que essa barca que vai até Duque de Caxias, que ela possa chegar até Mauá, distrito de Magé. Presidente, como eu disse, a gente vai estar, durante toda a concessão, com essa possibilidade de qualquer linha
dentro da Baía de Guanabara e dentro da Baía de Angra. Toda vez que formos demandados, isso pode ser um facilitador, caso ali de Praça 15 do Duque de Caxias seja já existe o PIA. E tudo isso é um facilitador para a gente. Tendo um estudo, tendo interesse, porque o interesse pode vir do Estado. Mesmo que seja uma linha que não haja o equilíbrio financeiro, mesmo que não, o Estado, por questões sociais, ele pode querer implantar. E aí ele equilibra junto com o subsídio. E isso vai ser demanda vindo de todo mundo, do município, do próprio Estado, da LERJ, e isso nós vamos fazer o estudo. Apresentaram o pedido, nós vamos levantar a possibilidade de se fazer essas linhas novas. Deputada Fatinha, quer fazer alguma pergunta, mesmo com o adiantado da hora? Primeiro, eu queria parabenizar ao presidente Zito por essa audiência. Queria dar um bom dia para os meus companheiros, Dica, Nivaldo Molins, Gilberto Palmares, e dizer que eu, inclusive, cheguei a ter atrasada, porque na nossa cidade, como nós temos alguns problemas voltados até pela saúde, pelo transporte também, e tive um contratempo, mas estou aqui junto com o Gilberto, acompanhando as explicações, e por enquanto, só quero ouvir. Bem, algum deputado Dica, deputado Gilberto Palmares, deputado Nivaldo Molins. Não, presidente, se Vossa Excelência puder permitir, porque eu aqui tem aquele negócio que foi citado, eu provoquei muito a GETRANSP, e os conselheiros realmente falaram, mas eu senti que a equipe técnica também se sentiu provocada, porque eu pedi algum esclarecimento, inclusive falando diretamente de tarifa. Se Vossa Excelência pudesse permitir que... As ordens. Pois não. Então, eu anotei aqui... deputado... Poderia chegar mais próximo ao microfone, por gentileza? Um primeiro item, assim, com relação ao cumprimento lá da Lei 5.619 de 2009, da divulgação da planilha de custos com relação à LERJ. Hoje, desde a entrada desse novo Conselho Diretor, do qual o conselheiro Arthur Bastos pertence ao Conselho, todo o reajuste tarifário é encaminhado aqui à presidência da LERJ, a nota técnica que embasou o reajuste tarifário, o voto do relator do processo e a deliberação que foi em sessão regulatória que homologou a tarifa. Paralelamente a isso, a gente também disponibiliza no site da agência todos os reajustes de tarifa vigentes com as suas respectivas notas técnicas. Eventualmente, se internamente não está havendo essa divulgação, eu estou aqui com o assessor da presidência, o Roberto Sterenzeja, a gente pode eventualmente combinar um procedimento que possa... Vocês têm como enviar para a comissão a cópia, pelo menos dos últimos 3 anos? Sim, sem nenhum problema. Tá? Não tem nenhum problema. Esse é um ponto. O outro ponto foi a questão da integração aí do VLT. Né? A agência participou da comissão que foi instituída dessa questão da nova modelagem, no aspecto técnico contribuindo, e no modelo de demanda da FGV, com certeza a contribuição do VLT, da demanda que o VLT está considerado no modelo. Tá? Ontem, inclusive, os técnicos da FGV que estão trabalhando até me pediram informações mais recentes da demanda pagante de barcas, os últimos dados, eu ontem forneci para eles. O terceiro ponto aqui é a questão da viabilidade econômica das linhas São Gonçalo e Caxias. Se isso carece do estudo, quer dizer, tem que ter uma avaliação de demanda, mas o que a agência poderia dizer é o seguinte: no modelo atual do contrato seria inviável, porque as linhas de Paquetá, Cocotá e da Divisão Sul, hoje, no modelo vigente no contrato hoje de barcas, são deficitárias. Então, com certeza,
linhas do qual a distância seria maior, elas seriam deficitárias. Agora, essa nova modelagem, ela contempla uma série de inovações, que está se partindo de um projeto Greenfield, quer dizer, a nova concessionária não vai herdar o passivo da Conerge, né? Então, é uma empresa que é uma sociedade de propósito específico que vai entrar nova, zerada, já vai pegar uma frota de embarcações novas, que as embarcações que o Estado está comprando estão sendo absorvidas pelo sistema. Então, ela tem uma série de inovações aí que vai mudar. A questão também, o Roberto até aqui me falou, a questão da matriz de risco, ela está muito clara. Então, está se colocando para o concessionário os riscos de demanda. No contrato atual, o contrato ele é baseado numa metodologia de custo dos serviços, e do qual, apurado os custos, a concessionária teria uma margem por cada linha lá estabelecida no contrato. E o risco da demanda é toda do poder concedente hoje. Esse é um grande fator por isso que gera esses desequilíbrios de contrato, porque aquela demanda projetada lá em 98 nunca foi atingida. E o risco dessa demanda no contrato atual é do poder concedente. Então, o contrato ele não se equilibra. Isso está sendo mudado nessa nova modelagem. O risco passa a ser do concessionário. Então, tende a mudar de figura. Com relação também à tarifa social temporária, a tarifa social temporária é uma política de Estado. Quer dizer, a questão do subsídio que o Estado complementa, e isso é definido anualmente pelo decreto do governador em cima daqueles recursos do fundo lá. Na modelagem, está sendo considerado a questão do subsídio, da participação do subsídio. Quer dizer, tem umas premissas lá, isso está sendo avaliado. Os senhores terão... Sem querer, mas a agência, eu sei disso, ela não tenta olhar qual é o peso da tarifa social no conjunto pirâmide de estudo, quantas pessoas são atingidas pela tarifa social, que não é o bilhete único de cada, é que usa só o modal, e me perdoe, eu não sou estudioso de transporte, não sou especialista, é só a questão do sentimento. Mas se a cada 5 anos, se a questão do número de passageiros em qualquer modelagem é significante para alguém no processo, acho impossível que a variação da tarifa social de um ano para o outro, em mais de 20%, não impacte no número de passageiros. Com certeza isso impacta. É que eu queria saber. Não, isso com certeza impacta. É elasticidade de preço. 22% do ano passado para esse ano. Com certeza. Com certeza. Isso daí, com certeza, impacta na demanda, não há dúvida. Então, acho que com relação à tarifa aqui que eu anotei, eu espero ter respondido aí dos pontos que eu elenquei, esses 4 pontos. Não, eu perguntei sobre os principais indicadores, aí eu não sei se é você, porque aqui, quando o secretário de Transporte esteve aqui na audiência, parecia que era uma discussão que ia se iniciar sobre os indicadores. Aí a Getrans já vinha discutindo isso desde lá de trás. Aí é o meu parceiro aqui, o José Luiz. A Getrans desenvolveu um estudo sobre os indicadores, desenvolveu uma metodologia própria, então, aí nós, inclusive, já podemos responder a outra questão com relação à realização de estudos. Quase sempre, por demanda, nós realizamos estudos, tanto para a Secretaria de Transportes, Secretaria de Estado de Transportes, já realizamos estudos para o Ministério Público, para diversos órgãos que nos solicitam, dentro, evidentemente, das nossas limitações. Com relação aos indicadores, foi realizado um estudo. Esse estudo foi desenvolvido ao longo de um processo regulatório. Esse estudo envolveu o desempenho e a potencialidade de desempenho de cada equipamento e, fundamentalmente, as relações de segurança. Esses indicadores foram aprovados em sessão regulatória. Esses indicadores, embora não estejam em vigor, foram aproveitados, pelo que nós sabemos, na montagem do novo edital,
não só os indicadores, como a forma, a metodologia de desenvolvimento desses indicadores. Independente desses indicadores estarem formalizados ou não, eles são utilizados pela Getrans para avaliar o desempenho da concessionária. E mais, esses indicadores estão disponíveis há mais de 3 anos no nosso relatório mensal de atividades. Então, o desempenho com relação ao cumprimento do horário de partida, com relação ao tempo de viagem, que não é contratual, não tem no contrato de concessão tempo de viagem, mas, independente disso, a Getrans avaliou embarcação por embarcação e estabeleceu tempos de viagem razoáveis, tempos de viagem que respeitam as limitações da autoridade marítima com relação a limites de velocidade no interior da Baía de Guanabara, e esses indicadores, esse desempenho é disponibilizado mensalmente no relatório de atividades da Getrans. Então, são diversos componentes. Não sei se... Agora, eles serão formalizados somente quando o novo contrato estiver em vigor. Presidente, eu prometo que não vou perturbar mais, só mais uma. Como é que a Getransp está fazendo a fiscalização da manutenção das embarcações novas, já que, segundo o próprio secretário, elas não são feitas no estaleiro? Bom, as manutenções das embarcações não necessariamente têm que ser feitas com a embarcação retirada da navegação. São alguns tipos de manutenção que são bem mais espaçados, que são realizados fora da água, né? Que a embarcação tem que subir na carreira e realizar a manutenção. São diversas outras intervenções, tem intervenções semanais, mensais, bimestrais e a cada 6 meses, que essas manutenções são realizadas sim. Então, o plano de manutenção ele é cumprido e até agora não chegou o momento da embarcação ser docada. E quando chegar o momento da embarcação ser docada, ela deverá ser docada, senão ela estará descumprindo o plano de manutenção. Mas, por enquanto, não temos informação, o Areias, que é o agente de fiscalização, está conosco aqui, o nosso pessoal tem acompanhado, por enquanto não temos notícias de que haja descumprimento do plano de manutenção de qualquer embarcação. Eu encerro, presidente, só dizendo, é curioso, né? Aí, quando você vai a campo, você descobre, no dia 28 de abril, com a presença da capitania, uma das embarcações, pode ter sido coincidência, uma das embarcações novas estava com um problema lá de motor na hora, tanto que foi a observação que fez com que ela não colocasse em funcionamento lá em Niterói. Eu não sou engenheiro naval, deputado, mas defeitos e problemas em qualquer tipo de equipamento pode acontecer a qualquer momento. Agora, com certeza, ela realizou a manutenção preventiva. Se posteriormente ela vem apresentar algum defeito, algum problema, só se esse defeito se tornar extremamente sistemático, que se poderia, por exemplo, questionar se o plano de manutenção contempla adequadamente um determinado tipo de componente. Nesse caso específico, o plano de manutenção foi especificado pelo próprio fabricante. Então, nós, por enquanto, não estamos questionando o plano de manutenção do fabricante. Presidente, eu estou contemplado. Eu observo como usuário, como alguém. Não vou questionar se a equipe técnica afirma que as embarcações novas, mesmo não sofrendo manutenção pelo estaleiro, estão sofrendo um acompanhamento tão apurado quanto as outras, não sou eu que vou colocar em dúvida a palavra dos técnicos. Presente, o nosso deputado também faz parte dessa comissão, companheiro Valdec Carneiro, que o horário já avançado, mas se Vossa Excelência quer fazer alguma pergunta, esteja às ordens. Você já observou que o secretário não pôde estar presente? Observei. E aí o subsecretário confirmado estava até segunda-feira, mas houve um imprevisto, ele não pôde estar aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Eu quero me desculpar pelo atraso com todos. Eu sou professor da UF, estava numa banca de doutorado lá, estou vindo direto para cá. Mas eu queria, correndo o risco de levantar questões que já tenham sido formuladas, aí eu entenderei se as questões já tiverem sido respondidas, e depois vou compartilhar com os meus colegas membros da comissão, deputado Fatinha, deputado Dica, deputado Gilberto Palmares, Nivaldo Molim, enfim. Mas eu queria levantar uma questão sobre a situação da estação
de Charitas, em Niterói. Não sei se ela já foi abordada aqui. Pois é, queria levantar essa questão, porque, não sei se todos sabem, mas é possível que alguns ou até muitos saibam, a Prefeitura de Niterói vem fazendo um investimento expressivo, não é? No eixo, na mobilidade urbana, no eixo região oceânica, centro-sul de Niterói e também região oceânica, centro do Rio, né? É uma obra de grandes proporções, não é? Chamada transoceânica, né? Que vai garantir transporte para diferentes bairros da região oceânica, mas que já começou a ser usada numa primeira etapa fundamental, que foi a construção do túnel Charitas-Cafubá, já inaugurado, já em funcionamento. Entretanto, o objetivo, a intenção de favorecer o deslocamento de moradores da região oceânica de Niterói ao centro do Rio, se por um lado passava por um acesso mais rápido ali à zona sul de Niterói, sem passar pelo centro, portanto, esse eixo Charitas-Cafubá, Cafubá-Charitas, ele passa também por uma, como eu diria, por uma espécie de reconceituação da estação, da linha Charitas-Praça 15, que é uma linha dita seletiva, não é? Hoje, como todos sabemos, o bilhete custa R$ 16,50, né, cada perna, portanto, ida e volta são R$ 33,00, sem falar o deslocamento lá de Charitas até a região oceânica e vice-versa. Então, a pergunta que não quer calar é quais são as perspectivas de que se possa, para que se possa, se não transformar aquela linha seletiva em linha social, mas pelo menos trabalhar com tarifações intermediárias, não é? Principalmente nos horários de maior concentração de usuários, né? No início da manhã até umas 10 horas, a partir de 16 horas até o início da noite, enfim, porque a se manter o patamar atual, né, dificilmente o projeto de favorecer o deslocamento de dezenas de milhares de moradores da região oceânica para o centro do Rio de forma mais expressa vai se completar, porque esse valor, Dica, é um valor impraticável para si, como despesa cotidiana. Então, a pergunta que eu queria fazer é se isso foi, inclusive, objeto de discussão nas duas audiências que foram feitas com a presença do secretário Rodrigo Vieira, tanto no Rio quanto em Niterói, também numa audiência pública aqui na casa, feita pela Comissão de Transporte, a meu pedido, a pedido de Gilberto e a pedido do deputado Osório. Eu, inclusive, sou daqueles que acham que valeria a pena ter mais rodadas ainda antes da divulgação do edital do novo certame, para que a gente pudesse afinar melhor, né, alguns aspectos que preocupam, não só a Assembleia, mas sobretudo os usuários que nos chegam aqui. Mas eu queria saber, e há também proposituras em tramitação na casa, isso é importante, há um conjunto de projetos de lei. Eu, inclusive, sou um dos autores, Gilberto também, deputado Conde Bittencourt, deputado Osório, deputado Zeidan, deputado Flávio Serafini, um projeto especificamente tratando da questão da tarifação das linhas ditas seletivas. Então, objetivamente, quais são as perspectivas para que se complete bem esse fluxo da região oceânica, a Praça 15, né, o que passa, a meu ver, inequivocamente, para um redimensionamento dessa linha do ponto de vista dos custos cotidianos que ela representa para os seus usuários. Presidente, só um minuto. Essa é uma das propostas que já foi encaminhada, que está naquele rol de propostas, que já foi encaminhada há mais de um mês para a Secretaria de Transporte. Bom dia, deputado Valdec. Foi não. Boa tarde. O dia vale para o dia inteiro. Conforme nós já falamos sobre esse ponto nas diversas audiências públicas, que realmente foram solicitadas melhorias na parte tarifária, ou diminuição da tarifária, até se transformar numa tarifa social, a realidade hoje está muito distante dessa linha estar equilibrada para se poder ter uma tarifa social. Por isso, essa tarifa seletiva. Nós fizemos um estudo
que se você conseguisse colocar 40 mil passageiros dia naquela linha, começaria a ficar viável uma redução de custo. E isso é normal dentro da concessão. Caso haja um aumento de demanda, essa análise é feita, a própria Getrans faz esse levantamento e essa tarifa é diminuída. Funciona assim uma concessão. Mas hoje ela é completamente inviável economicamente. Como é também Ilha do Governador. Então, por isso que a gente está fazendo um trabalho com a Prefeitura do Rio, para que a Ilha do Governador também, e lá mais fácil ainda, deputado Palmares, de que se tenha uma integração dos ônibus lá, porque os ônibus não estão indo mais lá, não sei por que motivo. Então, se eles começarem a passar novamente na ilha, isso melhora sensivelmente a integração com as barcas e melhoraria também o fluxo das barcas. Mas qual é o volume de usuários hoje? Eu de cabeça em ordem de grandeza. É muito pouco. Eu peço desculpa, mas é muito pouco. Claro. Tem aí? Porque é possível projetar aqui com o túnel, progressivamente, esse fluxo aumente, não, né? mas com certeza. Existe essa expectativa. Lá atrás, antes da inauguração, quando houve até a primeira inauguração, que foi só para mostrar que as obras já estavam praticamente acabadas, mas ainda não tinha sido liberada ao trânsito, essa perspectiva foi apresentada ao Estado, pela Prefeitura de Niterói. E, efetivamente, é interessante. E já está se demonstrando ter um fluxo interessante naquela área. Mas os estudos vão se continuar, não há como não. Isso, a própria Getrans, que é a agência reguladora, ela vai verificar. Havendo um aumento de demanda, uma série de decisões devem ser tomadas para que a linha Charitos Praça 15 tenha modificações, seja de aumento de estação, existe uma série de fatores que vão envolver nessa perspectiva. Desculpe, essa perspectiva de alterar ali o conceito, vamos dizer assim, daquela linha, isso poderá constar objetivamente da carta de concessão? Não, mas isso já é padrão numa concessão. Toda vez que aumentou a diminuição de demanda, tem que se fazer um estudo para equilibrar o contrato, para entender. Nós olhamos aqui, eu estou aqui com o número que eu tinha na cabeça. Deixa eu só complementar também. Nós, inclusive, pedimos à Prefeitura de Niterói que ela participasse também do subsídio. Entendeu? Porque é só o Estado que subsidia essa linha. Então, a gente pediu à Prefeitura, é uma maneira interessante para vocês, é a cidade de Niterói. Né? Nós já conversamos e estamos aguardando uma resposta. Existe essa negociação também com a Prefeitura de Niterói. Hoje a demanda lá não chega a 8 mil passageiros por dia útil. Aí vamos combinar, né? Se supostamente Deus baixasse lá e aumentasse para 40 mil passageiros dia, como o secretário falou aqui, eu duvido que hoje a concessionária esteja habilitada a transportar esse número de passageiros, que tem embarcação, que lá o terminal comporte esse crescimento de número de passageiros em 5 vezes. Porque é fácil falar, se aumentar em 40 mil, subsídio. Mas quer saber, aquele espaço lá comporta transportar 40 mil passageiros dia? As embarcações que são utilizadas lá comportam carregar 40 mil passageiros dia, já que é linha seletiva, é só sentado, não se teve investimento quase nenhum. Então, isso aqui é o complicado na discussão, entendeu? Charitas foi reformado recentemente. E lá é tombado, né? É tombado aquela estação lá. Tem um problema de uma restrição ali de ampliação ali também. Agora, essa questão da tarifa seletiva, quer dizer, ela lá quando foi feito o contrato de concessão, você tinha uma diferenciação muito clara do serviço seletivo para o tarifa social, que quando ela foi implantada, as embarcações eram com ar-condicionado, né, e velocidade, e o passageiro vai sentado. Hoje, com a melhoria no serviço social, basicamente a diferença está no fato do passageiro ir sentado. E então essas reivindicações que o município, a prefeitura tem, quer dizer, eles se justificam exatamente, quer dizer, quando você analisa a questão da tarifa, a diferença da tarifa, realmente pela diferença, né, a diferenciação da prestação do serviço, ela não se justifica. Mas tem o fator demanda, que é o que está impactando aí no estudo da FGV de que como você equilibrar, entendeu? Porque o custo, para você poder chegar no payback lá, você precisa ter uma demanda maior do que hoje você tem na linha.
Presidente, uma outra questão, certamente já foi mencionada aqui a questão de São Gonçalo, mas eu me lembro que, quando da audiência aqui, na Assembleia da Comissão de Transporte, num dado momento o secretário Rodrigo Vieira mencionou que faria constar explicitamente a necessidade de que a nova concessionária realizasse, num determinado intervalo de tempo, estudos acerca da implantação da estação em São Gonçalo. A questão que essa intervenção do secretário Rodrigo suscitou na audiência é que, salvo engano, desde a carta de concessão de 98, já havia previsão nesse sentido. Então, a pergunta que foi feita em retorno ao secretário foi a seguinte: olha, quase 20 anos depois, o que vai constar é, de novo, a previsão de estudos, né? Ou seja, é possível constar algo mais objetivo sobre a cronologia de implantação da estação de Charitas, mais do que uma abordagem genérica sobre, olha, é preciso fazer estudo de viabilidade, enfim, porque sobre estudo de viabilidade já se fala há muito tempo. Então, é possível constar algo mais preciso em relação ao cronograma de implantação de uma estação em São Gonçalo? Deputado, nós, efetivamente, como o secretário Rodrigo havia informado, está contemplado no edital a obrigatoriedade, num prazo de 1 ano, de que se apresentem estudos para a linha de São Gonçalo, de Caxias, e uma seletiva que é Galeão Santos Dumont. Eu lembro. Bom, aproveitando o ensejo, eu quero pedir aos deputados presentes que nós pudéssemos deliberarmos algumas demandas. O primeiro delas seria o envio por ofício das questões discutidas na comissão aqui hoje. Os senhores concordam? Aprovado. Outro é ser enviado para a comissão os documentos da consulta disponibilizada no site pela Getransp e todos os que foram citados durante a audiência. Os senhores concordam? A terceira é reencaminhar pela comissão as propostas enviadas pela LERJ. Os senhores concordam também? Quarta é o prazo de estudo de viabilidade, na nossa visão, não pode ultrapassar 1 ano para a concretização das novas linhas, São Gonçalo, Caxias, Santos Dumont, Galeão e Charitas. Concordam? Aprovado? Presidente, só um instantinho. Estava vendo também no site, Gradim a Cocotá. Existe? No site da Secretaria de Transportes. Seria importante, então, o subsecretário retomar, né, e continuar a resposta. Não, é porque não tem como nós precisarmos a implantação sem o estudo. Estudo é fundamental para saber, porque pode ser o seguinte, pode implantar, já tem PIR, tem condições... Mas aqui é um prazo de estudo. Não, é estudo, Não, porque nunca houve um estudo? Nunca houve um estudo? Pelo que eu saiba, não. Então, isso é uma obrigação e vai ter que acontecer. Mas havia previsão de que isso acontecesse, não havia? Então vamos... Eu não me recordo. Na carta de concessão de 98. Eu acho que ele poderia exercer o direito de estudos, se não perder o direito. É exatamente isso. No caso agora, não. Ele é obrigado a fazer o estudo. Mas vamos, tem que ter estudo em 1 ano. Vamos incluir aqui Gradim. E o estudo do plano diretor? O PDTU já existe. Já existe? Já. Essa própria linha do Galeão para lá... Existe o estudo do PDTU. A quinta pergunta, então aprovado. A quinta pergunta é... Desculpa, presidente. Quais as empresas estão se habilitando para licitação e quais as exigências da Secretaria de Transporte e da Getransp? Concordam? Isso, presidente, isso tudo tem no material que nós colocamos. Mas não vamos enviar... Não, se o senhor quiser que a gente faça um resumo, sem problema nenhum. Pois não, por gentileza. Presidente, só para esclarecer, o senhor vai encaminhar isso a gente oficialmente? Vamos. Está ótimo. Iremos. Está ótimo, obrigado. A sexta é a vinda do
do INEA, porque foi aqui falado, aprovado. Bem, então, nada mais havendo a tratar. Presidente, pois só não? posso intervir um segundinho? Porque Pois não, as ordens. Quando eu cheguei, eu vi que Vossa Excelência falou e o intuito, o objetivo dessa audiência pública foi a proposta de criação de novas linhas, né? E Licitação. isso, Licitação das então, mesmas. isso foi falado. Foi. Ah, então tá, muito obrigada. Queremos agradecer aqui a presença do subsecretário Oswaldo e todos os membros da Secretaria de Transporte, ao nosso conselheiro Arthur Bastos, da Getransp, todos os diretores e participantes aqui presentes, o público... desculpa, eu nem passei se Vossa Excelência queria... Fala, Nivaldo. Desculpa aí o horário aí, mas deixa eu atravessar a ponte, a Baía da Guanabara, falar um pouquinho de São Gonçalo, que é uma das cidades, a segunda cidade mais populosa, segunda. Tá, meu amigo. Tá bom, deputado. Ok, tá ok. Mas obrigado e que participe das demais, que você é importante nessa comissão, tá? Até porque você é o autor desta maravilhosa lei da nossa cidade. Isso. Mas é a seguinte, a população de São Gonçalo e Baixada aguarda ansiosa pela implantação do novo modal que poderia facilitar e agilizar bastante o deslocamento dessa comunidade. Estamos diante de uma oportunidade única para transformar o transporte aquaviário de passageiros num verdadeiro e importante modal dentro dos nossos Estado. Entendemos que a licitação, como proposta, até o momento, deixa a cargo da empresa estudo de viabilização técnica, não aproveita potencial já existente no plano diretor de transporte da região metropolitana. Gostaria que o governo do Estado, através da Secretaria de Transporte, transformasse num sonho da população fluminense em realidade. E dizer também, eu estou falando de São Gonçalo, cidade com mais de 1.200.000 habitantes, que hoje a mobilidade urbana dentro de Niterói, ali, hoje, é insuportável você passar dentro de Niterói hoje, a mobilidade urbana é muito grande, que a maioria dos passageiros hoje, eu penso, o deputado professor Valdec, que a mobilidade urbana hoje, a maioria da população vem de São Gonçalo, vem de Itaboraí. Então, havendo realmente esse terminal ali em São Gonçalo, que sempre fala em gradinho, o gradinho hoje é insuportável você botar um terminal no gradinho, porque ali o espaço é muito estreito, né? É muito estreito ali. Para desembarcar ali e colocar ônibus para dar continuidade, eu penso que poderíamos, lógico, vai ter que desassorear, em frente ao Shopping São Gonçalo, e também o piscinão, mais uns 200 metros à frente, que está desativado há muito tempo, que fica à beira também. Você vai ter que desassorear, né? E em frente ao shopping, você tem um espaço imenso, que ali poderia ser um terminal rodoviário. Você faria uma passarela, o passageiro desembarca ali, né? E você tem a passarela e já está saindo no transporte terrestre. Isso é o que eu penso. Então, não vai atender só o município de São Gonçalo, mas pessoas que vão de Itaboraí, de Itanguá para o centro de Niterói, ficariam no município de São Gonçalo. Seria muito importante, tá bom? Então, isso seria para o Estado. Eu queria agradecer o convite, em meu nome e em nome do secretário, que novamente registrar que ele ficou impossibilitado de comparecer e que ele se encontra à disposição sempre que essa casa precisar. Ok. Bem, que a Secretaria e os órgãos não esqueçam que que existe uma comissão na casa e que nós faremos questão de participarmos de todo o encaminhamento nesse procedimento. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado esta audiência pública e agradeço aos deputados e aos convidados e a todos presentes. Obrigado.